Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia em 20 mistérios. Crucifixão e morte de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Contemple o quinto mistério doloroso da Bíblia do povo. Crucifixão e morte de Jesus. Fruto do mistério, a conversão dos pecadores, a perseverança dos justos e o alívio das almas do purgatório. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Mulher, eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. Estudos da Nova Aliança. A crucificação de Jesus foi um evento que ocorreu numa sexta-feira, em 3 de abril do ano 33 do século I, na cidade de Jerusalém, durante o Império Romano. Jesus Cristo, o Filho de Deus e também o Messias, foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. Coletivamente chamados de Paixão de Cristo, o sofrimento e morte de Jesus representam aspectos centrais da teologia cristã, incluindo as doutrinas da salvação e da expiação. A crucificação de Jesus está descrita nos 4 evangelhos canônicos. Mateus capítulo 27, versículos 33 a 44,
Marcos capítulo 15, versículos 22 a 32, Lucas capítulo 23, versículos 33 a 43, João capítulo 19, versículo 17 a 30. Foi atestada por outras fontes antigas e está firmemente estabelecida como um evento histórico, confirmado também por fontes não cristãs, embora não haja consenso entre os historiadores sobre os detalhes. Os cristãos acreditam que o sofrimento de Jesus foi previsto na Bíblia hebraica, como no Salmo 22 e nos Cânticos de Isaías, sobre o servo sofredor. De acordo com uma harmonia evangélica, Jesus foi preso no Getsemane, após a última ceia com os 12 apóstolos, e foi julgado pelo Sinédrio, por Pilatos e por Herodes Antipas, antes de ser entregue para execução. Após ter sido chicoteado, Jesus recebeu dos soldados romanos, como zombaria, o título de Rei dos Judeus. Foi vestido com um manto púrpura, a cor imperial. Colocaram na cabeça uma coroa de espinhos. Foi surrado e cuspido. Finalmente, Jesus carregou a cruz em direção ao local de sua execução. Uma vez no Gólgota, Jesus recebeu vinagre misturado com mirra ou fel para beber. Marcos capítulo 15, versículo 22 e 23, Mateus capítulo 27, versículo 33 e 34. Os evangelhos de Mateus e Marcos relatam que ele se recusou a beber. Ele então foi pregado à cruz, que foi erguida entre a de 2 ladrões condenados. De acordo com Marcos capítulo 15, versículo 25, ele resistiu ao tormento por aproximadamente 6 horas, da hora terça, aproximadamente 9 da manhã, até a sua morte, Marcos capítulo 15, versículo 34 e 37, na hora nona, 3 da tarde. Os soldados afixaram uma tabuleta acima de sua cabeça, que dizia Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em 3 línguas, hebraico, grego e latim, INRI em latim. Dividiram entre si as suas roupas e tiraram a sorte para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. Eles não quebraram as pernas de Jesus, como fizeram com os outros 2 crucificados. O ato acelerava a morte, pois Jesus já estava morto. Cada evangelho tem o seu próprio relato sobre as últimas palavras de Jesus, 7 frases ao todo. As últimas palavras de Jesus antes de morrer foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Imediatamente ao ser crucificado: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Respondendo ao bom ladrão: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João capítulo 19, versículo 24 a 27. Ao entregar Maria, sua mãe, aos cuidados de João: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Também em Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, versículo 34. Na agonia da cruz, próximo da hora nona, 15 horas. Tenho sede. João capítulo 19, versículo 28, para se cumprir a escritura: Está consumado. João capítulo 19, versículo 30, após provado o vinagre. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46.
inclinou a cabeça e entregou o espírito. Todas as frases são exclamações curtas, pois em face à asfixia por exaustão, obter ar suficiente para falar numa cruz fora uma tarefa muito dolorosa e cansativa para Jesus. Nos evangelhos sinóticos, vários eventos sobrenaturais acompanharam toda a crucificação, incluindo uma escuridão, um terremoto e, em Mateus, a ressurreição de santos. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, e enterrado num túmulo novo escavado na rocha. De acordo com os evangelhos, Jesus então voltou da morte 2 dias depois, o 3º dia. Os cristãos tradicionalmente entendem a morte de Jesus na cruz como sendo um sacrifício proposital e consciente, realizado pelo Filho de Deus para redimir os pecados da humanidade e tornar a salvação possível. Os católicos proclamam este sacrifício através do pão e do vinho na Eucaristia, uma lembrança da última ceia, e comemoram o evento na Sexta-feira Santa anualmente. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 27, versículo 33 a 66. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre meu manto lançaram a sorte. Salmo 21, versículo 19. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça penduraram um escrito, trazendo o motivo de sua crucificação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo, foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: Tu, que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. Desde a hora sexta até a 9, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora 9, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: Ele chama por Elias. Imediatamente, um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus, diante do estremecimento da terra e de tudo que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam.
tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-o. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou no sepulcro novo que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois, rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos. E disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse enquanto vivia: depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos poderiam ouvir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E esta última impostura seria pior que a primeira. Respondeu Pilatos: tendes uma guarda, ide e guardai-o como entendeis. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Oração a Jesus crucificado, para ser rezado às sextas-feiras, ou para ser meditado às 15 horas, em recordação da crucificação de nosso Senhor em nosso favor. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos ante a vossa divina presença, eu vos peço e suplico, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e vontade firmíssima de me emendar, enquanto com sincero afeto e íntima dor de coração, considero e medito em vossas 5 chagas, tendo bem presentes aquelas palavras que o profeta Davi já dizia de vós, ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e contaram todos os meus ossos. Indulgência plenária nas condições de costume, para quem rezar esta oração diante da imagem do crucificado, depois da comunhão. Papa Pio IX, 31 de julho de 1850. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. Crucem Sanctam Subit BJG. Santa Catarina Labouré, rogai por nós.